Obrigado, pastor. Aleluia. Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom. É um prazer estar aqui de novo. Eu sempre fico feliz quando tenho a oportunidade de voltar aqui, né? Para partilhar a palavra e para falar um pouco do que Deus tem feito em Ponta Grossa. Então, obrigado por nos receberem. Obrigado por orarem por nós. A oração de vocês tem feito algo especial em nossas vidas e nós somos muito gratos. Muito obrigado. Nós temos vivido dias especiais. Dias em que o fogo do Senhor tem vindo sobre a igreja. São dias em que o Senhor tem feito coisas que está além da explicação do homem. Nós temos visto o Senhor mudar famílias. Nós temos visto o Senhor chamar novamente ministérios que estavam apagados. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. E eu creio que o fogo do Senhor tem estado neste lugar. E deste lugar Ele irá para toda esta nação, eu creio, em nome de Jesus. Eu creio, afinal nós surgimos de vocês. Nós somos fruto daqui. E nós temos criado um fogo em Ponta Grossa. Nós estamos fazendo um movimento. Nós estamos crendo por uma igreja forte, vitoriosa, uma igreja vencedora. Nós estamos crendo em um povo que vai fazer diferença. Então, eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. O fogo de Deus é a presença do Senhor. O fogo de Deus é a presença do próprio Senhor em nossas vidas. Então, eu vim hoje para partilhar algo com vocês sobre quando os guerreiros não assumem o seu lugar. Como que é? Quando os guerreiros não assumem o seu lugar. Quantos aqui foram ao reencontro? Muita gente. Depois do reencontro, manter aquilo que nós ouvimos das pessoas dizer: pastor, acaba o meu gás. O gás ficou um tempinho e depois acaba. Meu irmão, faz 18 anos que eu sirvo ao Senhor. Nunca o meu gás esteve tão alto quanto hoje. É impossível o gás terminar quando você encontra a fonte certa. Você precisa voltar para a fonte. Por isso, quando os guerreiros não assumem o seu lugar, ocorrem alguns problemas. E eu gostaria de hoje fazer um ato profético com a igreja. Já pedi autorização ao pastor Durval e à pastora Mara. Não atente-se a qualquer que seja a questão de objetos. Nós não estamos nos tornando místico dentro da carisma. Mas é uma forma didática de nós podermos trabalhar. Amém? Não é essa a forma costumeira que ministramos, mas é uma forma didática de ministrar isso a vocês. Eu quero ler o texto que está em Juízes, capítulo 9, do versículo 7 em diante. Se você tem sua Bíblia, abra, por favor. Juízes capítulo 9, verso 7 em diante. É uma palavra que muitos homens e mulheres de Deus conhecem ela. E eu oro para que o Espírito Santo traga uma nova revelação para a sua vida nessa noite. Diz assim: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim,
e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. E a figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu vinho, que alegra os deuses, os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Amém? Meu irmão, minha irmã, vamos entender rapidamente essa história. Aquele que está falando esta parábola é o único filho que restou vivo de Gideão, chamado Jotão. Ele estava falando, através de parábola, de um meio-irmão dele, chamado Abimeleque, filho de Gideão com uma concubina, ou alguns outros estudiosos falam de uma escrava, que veio assassinar os 70 filhos de Gideão. Portanto, ele está falando de um homem extremamente perverso, um assassino de 70 meio-irmãos. O que você acha desse homem? Quantos gostariam de ter um meio-irmão assim? E por que isso ocorreu neste momento? Deus, na sua imensa bondade, esperou por anos, anos e anos Gideão tomar o lugar que era seu de direito. Gideão foi usado para libertar o povo, e você conhece a história de Gideão, não é dele que vamos falar nessa noite, mas a história dele é maravilhosa. Gideão é semelhante a qualquer um de nós, aquele que é chamado por Deus. Ei, escute você é chamado por Deus. Viu como você é semelhante a Gideão? Você é chamado por Deus. Aleluia, amém! Deus chamou Gideão e Gideão foi fazer comprovações para ver se era Deus mesmo chamando. Você sabe disso? Ele colocou lá a sua esponja e diz: tudo molhado, a esponja seca. Aconteceu? Depois ele disse: só para confirmar, agora tudo seco, esponja molhada, mas tem que encher o copinho todo. Deus fez. É mais ou menos assim que muitas vezes agimos. Sim ou não? Sim. Mas Gideão, Deus esperou ele anos e anos para ele liderar o seu povo. Não liderou. E mais, Gideão foi encontrado por Deus fazendo o quê? Malhando trigo, escondido, um punhadinho de trigo. Gideão estava próspero, sim ou não? Muito mal, como todo o povo, escondido, malhando trigo. Mas agora nós estamos falando de um homem que tem 70 filhos. Como que é que está Gideão? Me parece que ele prosperou um pouco, sim ou não? Ele não aceitou olhar e tomar o lugar que era dele. Mas o Senhor continuou a abençoá-lo tremendamente.
a tal ponto de ele alcançar os seus filhos, e os seus filhos tomarem a decisão de cuidar a herdade que receberam. Então, nem Gideão, nem os filhos tomaram o posicionamento que deveriam. Então surge alguém que era filho ilegítimo e toma o lugar dos legítimos. Você está entendendo? Sim ou não? Jotão, ele usa as árvores para falar desta parábola. E ele diz que as árvores buscavam uma liderança. A primeira árvore que ele vai é a oliveira. Ele cita que as árvores vão à oliveira, aliás. Por que ele fala da oliveira? Entenda o seguinte: Deus sempre vai buscar os melhores. As árvores foram buscar as melhores para liderar a vida delas. As árvores foram buscar a oliveira. A oliveira é a única árvore que dá fruto por toda a sua vida. Se você for hoje lá, e você vai, em nome de Jesus, em Jerusalém, no jardim do Getsemane, aonde Jesus fez a sua oração, se passe esse cálice de mim ou não, vai estar lá a oliveira, que ele orou. E ela vai dar frutos. A oliveira nunca deixa de dar frutos, e é uma árvore que tem uma vida milenar. Então as árvores foram buscar ela, escute bem, porque você acha que Deus foi buscar você no meio dos seus familiares? Você é o melhor. Você é o melhor. Mas nesse caso, as árvores foram buscar a oliveira, e a oliveira disse: não, eu não vou deixar aqui o meu fruto que dá o azeite para cuidar das árvores. Não quis. Então as árvores foram buscar outro para liderar. E foram buscar então a figueira. Então eles foram buscar a segunda melhor. A figueira dá um fruto. E um fruto que tem algumas propriedades extremamente especiais, principalmente para os que vivem naquela localidade. Ela tem uma capacidade de açúcar que alimenta os que andam naquela área desértica e sustenta de uma forma especial para repor a energia que o sol e a secura retira dos moradores da região. Por isso, o figo é importante para eles. E mais, a figueira pode ser usada como emplastro para cicatrização de algumas feridas. Deus orientou que o profeta mandasse colocar o emplastro de figo com azeite no rei Zedequias. E a figueira diz o seguinte: eu vou deixar o meu fruto, o fruto mais doce, para cuidar das árvores. O que ela disse? Não. Então, ela vai buscar, as árvores vão buscar a terceira e vão atrás da parreira. E a parreira, elas buscam ela, porque a parreira tem uma ação mais delicada, mas o fruto que dá um suco especial, pois o próprio Jesus comparou o suco da parreira a seu próprio sangue. A parreira, ela é delicada, pois ela tem o seu caule extremamente fino. E se o caule for corroído, os frutos serão corrompidos. Mas ela pode se espalhar e se o caule for bem cuidado, ela dará frutos excepcionais. Mas a parreira disse o que para as árvores? O que ela disse? Também disse não. E as árvores sem esperança começam a caminhar e encontram pelo caminho o espinheiro. E perguntam se o espinheiro querem ser o seu líder, o seu rei. O espinheiro é algo que está em todo lugar. O espinheiro é uma praga. O espinheiro é algo que não produz fruto,
mas ele se alimenta de tudo o que ele pode usurpar. O espinheiro, ele se aloja como hospedeiro na vida de outra árvore. E ele tira dela aquilo que ele puder. Na verdade, o hospedeiro o espinheiro não é uma árvore, mas ele é um parasita da árvore. Porém, ele diz: eu aceito. Eu aceito ser seu líder. Eu aceito governar. Como ele não tem fruto, e como ele é cheio de temores, o espinheiro diz: mas eu tenho uma exigência. Vocês vão ter que ficar todos debaixo de mim. Porque senão vai sair fogo de mim. Vai sair o que dele? Fogo. Traduzindo, a minha presença, o meu fogo destruirá você. A minha presença de espinho destruirá você. Então fica debaixo de mim. E o que tudo isso quer dizer? Quando nós trazemos para a nossa realidade. Jotão estava tentando explicar que o povo necessita de liderança. E precisa de pessoas boas para liderá-las. Bons exemplos de vida, de comportamento. E é isso que Deus também quer que os seus filhos façam. Aceitem os seus chamados, liderem o seu povo. Pois Deus sabe que o povo não consegue viver sem uma liderança. E eles saem buscando alguém que acredita em ser referência, para os liderarem. Na parábola de Jotão, profeticamente, a oliveira é o seu pai Gideão. E as demais árvores representavam os filhos de Gideão. Tanto Gideão quanto os filhos disseram, mas Gideão e os filhos, sendo árvores, continuavam fazendo parte da floresta ou foram excluídos da floresta? São parte da floresta. Está lá na floresta. Eu quero que você entenda o seguinte: o seu não exclui você do reino. O seu não exclui você do espinheiro. Não aceitar liderar não excluiu que o espinheiro alcançasse Gideão e os seus filhos. No caso da parábola, é o espinheiro quem dá a palavra dizendo: escuta, já que ninguém quer liderar, eu estou aí. Eu posso liderar. E o espinheiro tinha autorização para afetar todos na floresta. Afinal, ele é o líder. Sim ou não? A família de Gideão acreditava estar tranquila. Gideão, de uma forma ou de outra, não foi incomodado, porque todos sabiam da história de Gideão e acreditavam que Deus estava com Gideão, porque Gideão livrou o povo. Mas o meio-irmão, ou aquele que era filho de Gideão com a concubina, ele sabia que os filhos de Gideão não tinham essa presença. E Gideão preparou todo o futuro para os seus filhos. Antes de morrer, certamente deve ter feito a divisão de tudo que era para cada um dos seus 70 filhos. Mas nenhum dos seus 70 filhos assumiram o que ele preparou. Escute bem, quando eu e você negligenciamos o nosso chamado, preparamos algo que, infelizmente, o espinheiro pode alcançar antes a nossa descendência.
do que o nosso projeto humano fez durante anos nessa terra. Você está me entendendo? Sim ou não? Da mesma forma que trabalhamos humanamente, o espinheiro trabalha espiritualmente para destruir a próxima descendência. Você está me entendendo? Sim ou não? O que aconteceu com Gideão e seus filhos? Gideão, que representava a oliveira, deixou de produzir azeite. Gideão morreu. Gideão deixou 70 descendentes. Em um dia, todos deixaram de produzir frutos. Não pela vontade do Senhor, mas pela vontade do espinheiro, que tomou o lugar que era de direito dos 70 filhos de Gideão. Você está me entendendo? Sim ou não? Eles esqueceram que eram parte da floresta. Eles rejeitaram o lugar que era deles na floresta. Os filhos de Gideão rejeitaram a liderança e deram o lugar ao espinheiro, e esse os matou. Muitas vezes, homens e mulheres de Deus especiais não querem se envolver com as coisas de Deus. Nós podemos observar isso quando estamos nas células, na igreja, ministérios excepcionais que deixaram de dar frutos. Muitos homens e mulheres especiais se acham incapazes. Outros não querem se envolver com pessoas, acham que elas são problemáticas. Então, quanto mais se parecem, quanto mais, então, essas pessoas recuam, não assumem os seus lugares. E aí aparece um espinheiro para tomar o lugar delas. E quando o espinheiro toma o lugar, logo vem os escândalos, logo vem os espinhos, logo vem os danos. E quando vem esses fatos, escândalos, danos, espinhos, então a pessoa acredita que o melhor a se fazer é mudar. E aí nós vemos pessoas mudando de célula, de igreja, de lugar, de cidade, de isso, de aquilo, daquele outro. Mas esquece o fundamental: você é parte do reino de Deus. Amém? Você faz parte do mesmo reino, aqui ou no Japão, nesta igreja ou em outra. O teu Senhor é o mesmo. E Ele te chamou com o mesmo propósito, aqui ou lá. Quando cuidamos apenas do que é nosso, e acreditamos que vivemos isoladamente e nada nos afetará, isso permitirá que os espinheiros nos governem. E gradativamente, o espinheiro e as ações dele afetarão a nossa vida e matarão gradativamente áreas de nossas vidas. O que são os espinheiros? Pastor, mas eu não estou com espinheiro. O que é o espinheiro? Eu quero dizer a você o que o Espírito do Senhor disse a mim. O espinheiro significa rebeldia, rebelião. Como nasceu o espinho? Gênesis capítulo 3, você pode abrir, verso 17. Vou ler. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher
e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra. Por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Me parece pelo texto que não havia o espinho no meio dessa terra e no caminho do homem. Não havia o espinho para ser parasita das árvores, pois o caminho deveria ser livre para o homem colher os seus frutos. Agora, não só os frutos seriam mirrados, mas o espinho atrapalharia o caminho dele. O espinho significa o resultado da rebeldia, do não ouvir a palavra do Senhor, do não ouvir o chamado dele, do não ouvir aquilo que Deus tem dito a você. Você é especial. Eu te chamei. Eu vou te capacitar. Creia no que eu quero fazer na sua vida. Amém? Isso. Então, no Velho Testamento, nós temos esta ação da representação do espinheiro, como esta rebeldia invadindo o ambiente onde o homem estava. Agora, vamos trabalhar no Novo Testamento. Vamos trazer para nós. Vamos trazer para o nosso Senhor. Vamos trazer para aquilo que a igreja do Senhor vive. No Novo Testamento, o espinho representa a tentativa do diabo de colocar a vitória dele, o governo dele sobre Cristo. A tentativa dele de humilhar o Senhor e de dizer que a rebelião dele venceu a Cristo. E ele quis mostrar isso a todo o inferno através do espinho. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1 e 2. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. É muito importante salientar, neste momento, todo o inferno estava em Jerusalém. Satanás e toda a sua corja estava lá. Quero crer que todos aqueles que colocaram Cristo na cruz foram possuídos por esses demônios. Caifás e aqueles outros líderes, os soldados, e então instruídos por Satanás, tecem a coroa de espinho e colocam sobre a cabeça de Jesus. E Satanás demonstra a todo o inferno dizendo: escutem, a minha rebelião lá, hoje eu venço aqui, sobre a cabeça do Filho de Deus. E o Filho de Deus andava estrupiado com uma coroa de espinho, de rebeldia, para que todos pudessem ver. E a rebelião triunfara sobre o Filho de Deus, segundo Satanás. Escute bem, meu irmão, minha irmã. Há uma simbologia na palavra. Há uma ação na palavra. E nada pode impedir o que a palavra vai fazer. Cristo andava com a coroa de espinho para lá e para cá. Batiam na cabeça dele, cuspiam, zombavam dele, porque ele carregava a rebelião sobre sua cabeça. Escute bem,
Jesus foi para a cruz com a coroa de espinho. Jesus venceu a rebeldia na cruz. Jesus recebeu a rebelião sobre sua cabeça. Há uma simbologia extremamente forte. E por isso, Jesus teve que vencer o reino da rebelião, carregando sobre sua cabeça uma simples coroa de espinho. Eu e você precisamos compreender se pudéssemos enxergar no mundo espiritual, quantos crentes caminham por aí com coroas de espinho na cabeça, por aceitarem a sugestão maligna de não escutar a voz de Deus, de não obedecer o chamado de Cristo, de dizer não, quando o Senhor Jesus tem dito a você, você é especial, eu chamei você. Mas muitos de nós dizemos, eu não sou capaz, eu prefiro ficar aqui sentadinho, eu prefiro que ninguém chegue perto de mim, eu ainda tenho que cuidar das minhas coisas. Toda vez que dizemos não, infelizmente nós abrimos portas para que coroas de espinhos sejam colocadas sobre nossa cabeça. E entramos para dentro da igreja buscando esta presença do Senhor e às vezes não conseguimos tê-la. Porque com a coroa de espinho na cabeça, Jesus estava na cruz e disse, Senhor, Senhor, até tu me abandonaste. Quando carregamos a rebelião, verdadeiramente, caminhamos numa direção de encontro ao espinheiro. Aquilo que nós dizemos que somos impossibilitados, não conseguimos falar do amor de Jesus, não conseguimos deixar que esse fogo cresça, não conseguimos permitir que a glória dele venha, não conseguimos expressar esse amor quando alguém precisa. Quando nós dizemos não, quando nós dizemos não aceito, não é minha hora. Infelizmente, coroas de espinhos são colocadas sobre nossa cabeça. E muitos crentes andam opressos. Há muitos líderes, homens de Deus, pessoas que têm grandes ministérios, que andam opressos. Como assim, pastor? De repente, perdem o rumo, ficam revoltados, bravos, ou então entram em processo de depressão, de desânimo, ou então não querem mais orar, não sentem-se dignos, fortes para orar, ou então entram em um processo de discussão, qualquer coisa é motivo para briga, estão opressos, há uma opressão, há espinhos entrando dentro da sua cabeça, oprimindo. Eu sei que você já sentiu isso, está sentindo isso, precisa ser livre disso. Hoje, você precisa tomar o seu lugar. Você não pode deixar mais que o espinheiro lidere a sua vida. Você não pode deixar que o espinheiro lidere a sua família. Você não pode deixar que o espinheiro lidere a sua célula, seu ministério, sua igreja, trazendo resultados que são desastrosos para você e para Jesus. Tome o seu lugar, meu irmão. Tome o seu lugar. Não seja como Gideão e seus filhos. Não prepare um reino que é para você.
Entre no reino de Jesus. Acredite que o Senhor te chamou. Tome o seu lugar. Escute. Não há segurança nenhuma fora de Jesus. Não há. Só estaremos seguros quando estivermos debaixo da orientação e da palavra de Deus. De fato, seu futuro pode começar hoje aqui, neste lugar. Se você tiver coragem de declarar que tem coroa de espinho na sua cabeça. E tem uma coroa aí, oprimindo uma atitude que você teria que tomar. E tem coroa aí, porque você disse não a algo que o Senhor tem pedido a você. Talvez seja uma coisa tão pequena, mas isso muda a sua vida. Não deixe que outro tome o lugar que é seu. Toda a bênção será derramada em você. Escute bem, meu irmão, minha irmã. Eu quero fazer esse ato profético com vocês. Eu vou encerrar aqui por causa do horário. Tinha mais algumas coisas, mas creio que já está claro. Sim ou não? Eu queria fazer esse ato profético. Eu gostaria que alguém me ajudasse a distribuir aquilo que foi trazido, aquelas coroas, rapidamente. Eles vão distribuir para você. Primeiro as coroas, pode trazer aqui. São umas coroazinhas de papel. Nós vamos ter que reconhecer nessa noite que essas coroas estão sobre nossa cabeça. Mas aí nós vamos ter que destruí-la. Nós vamos ter que destruí-la profeticamente. Nós, pode me dar uma aqui para mim aí? Vai fazer assim, ó. Ok? Não precisa forçar, que senão vai rasgar, que é um papelzinho. Depois você vai rasgar ela e vai pisar em cima dela. Escute aqui. Enquanto eles vão distribuindo, olhe para mim. Eu estive agora no enterro de um pai de uma líder nossa. Essa semana, olha aqui para mim. Crente, não é de nossa igreja. Tem todo um histórico, tá? Ela estava se reconciliando com ele, já não tinham mais relacionamento há mais de 20 anos, ou 20 anos, eu não sei. Mas eles estavam se reconciliando. Ele já tinha outra família, e eles me convidaram para ir até o enterro. Eu cheguei lá, e depois chegou outro pastor e chegou outro pastor. Eu me senti extremamente frustrado, mas daí me chamaram para falar. Eu não falaria, porque é um crente e tomou o veneno de mata-mato para morrer. Para quê? 3 pastores. Agora. Para fazer o quê? Sabe? Acho que falta um pouco mais de dedicação, amor. Ele errou, sem dúvida. Vai pagar caríssimo. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Quantas pessoas perto de você precisa ouvir desse amor? Quantas pessoas precisam ouvir que Cristo ama a vida delas? Quantas
pessoas precisam ser salvas. Cristo tem falado para mim e para você. Agora, a primeira coisa, eu quero ser livre disso. Igreja, eu quero ser livre disso. Eu não quero ter na minha vida o controle do espinheiro. Eu não quero que o espinheiro governe a minha vida. Então eu quero orar por você em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse, com sinceridade, trazer ao seu coração e à sua mente o que você tem dito não ao Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus tem pedido a você para você deixar, para você mudar. E você tem dito não. O que o Senhor tem pedido para você ajudá-lo, indo até aquela família, aquela pessoa, e você tem dito não. O que o Senhor tem pedido para você, para que você assuma o ministério, assuma a liderança, assuma essa casa, assuma esse relacionamento, assuma esse casamento, assuma abrindo a casa para a célula, como o Senhor te pediu e você tem dito não. O Senhor tem pedido para você, quebranta o teu coração e vai consertar essa situação com o fulano e com a fulana, e você tem dito não. Você tem dito não é a hora. Eu sei a hora. Gideão achava que sabia a hora. E Deus esperou Gideão por 40 anos. Por quantos anos o Senhor terá que te esperar mais, meu irmão e minha irmã? Quantos espinheiros serão levantados na sua frente? Talvez você seja um fugitivo de espinheiro. Talvez você já fugiu de relacionamentos que se tornaram espinheiro. Talvez você já fugiu de empresas, negócios que se tornaram espinheiro. Talvez você já fugiu, saiu de igrejas que se tornaram espinheiro. Porque você não assumiu o que Deus pediu que você assumisse. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja debaixo de enfermidade. Talvez a sua família esteja sofrendo, porque você, como Gideão, tem dito não. Pois a maldade dos pais alcança os filhos. O erro de Gideão alcançou os seus 70 filhos. O não de Gideão alcançou os seus 70 filhos. Que você possa render-se ao Senhor. Que
você possa reconhecer nessa noite que a rebelião entrou no seu coração e que o não você estava dizendo ao Senhor. Querido Deus, nós reconhecemos como igreja, Senhor, que o não estava em nosso coração. Reconhecemos, Senhor, que precisamos ir além do que nós temos ido até o dia de hoje. Reconhecemos, Senhor, que temos, Pai, negligenciado o Teu chamado. Mas queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. E queremos, Senhor, nessa noite pedir que toda esta ação de rebelião, todo esse governo do espinheiro saia de nossas vidas. Meu Deus, aquele que está, Senhor, hoje, agora, com o coração quebrantado, aquele que está agora com o coração, Senhor, cheio da Tua presença, aquele, Senhor, que agora acredita na Tua palavra, há de ser livre, Senhor, de toda esta ação do espinheiro. Aonde estava agindo o espinheiro, a partir de agora, Senhor, seja cancelado o governo do espinheiro na vida deste homem, desta mulher. Cancela, Senhor, o governo do espinheiro sobre a saúde. Cancela, Senhor, o governo do espinheiro no casamento, Senhor, no relacionamento. Seja, meu Deus, de pais e filhos, Senhor, de irmãos. Cancela, Senhor, o governo do espinheiro sobre todo, Pai, aquilo que este homem, esta mulher estava sofrendo nas finanças, Senhor, no trabalho, meu Deus, na empresa, Senhor. Cancela, Pai, agora o governo do espinheiro. Cancela, Senhor, o governo do espinheiro sobre o ministério e a área espiritual deste homem, desta mulher. Cancela, Senhor, esse governo e abre de novo os céus para que a oração dele e dela volte a ser, Pai, ouvida por Ti. Deus amado, eu oro, Senhor, para que Tu possa abrir de novo, Senhor, os céus sobre a vida deste homem, desta mulher. E assim, meu Deus, como o Senhor profeticamente retirou toda a ação de rebelião, todo aquilo que o espinheiro havia colocado sobre a vida destes homens, como o Senhor tirou da igreja em Ponta Grossa, tira, Senhor, aqui desta igreja em nome de Jesus, para que o fogo, Senhor, seja completo. Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, Tu que és aquele que convence, Senhor, o coração deste homem, desta mulher. Não, Senhor, da acusação, não de que ele é rebelde, não de que ela é rebelde, mas de que eles precisam, Senhor, de que nós necessitamos voltar, Senhor, voltar a ouvir a Tua voz e obedecer. Voltar, Senhor, a abandonar os sacrifícios e obedecer. Voltar, Senhor, a fazer a Tua vontade. Pai querido, em nome de Jesus, quebra agora, Senhor, esta ação desses espinheiros, Senhor, e desta coroa, aonde o Satanás disse que estava governando a vida deste homem, desta mulher. Quebra nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu reivindico a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E assim como o Senhor venceu a tua rebelião e o teu governo, Satanás, na cruz, eu reivindico esta vitória agora,
sobre a vida desse homem e dessa mulher. E profeticamente, no momento em que eles retirarem da cabeça essas coroas e partirem elas, partido está o teu governo da vida dele e dela. Quebrado está essas algemas e esses grilhões. E livre ele se encontra, livre ela será. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, pela fé, tire essas coroas, parta ela, jogue nos seus pés e seja livre. Deus, eu profetizo a liberdade sobre essa igreja. Deus, eu profetizo a liberdade. Não há governo de Satanás sobre essas mentes. Não há atadura sobre essas mentes. Eu profetizo, Senhor, um levantar de guerreiros nessa noite. Eu profetizo, Senhor, um tempo aonde o teu exército volta a ser reunido. Eu profetizo uma só voz, um só espírito e uma só direção. Eu profetizo, Senhor, que a tua igreja é livre para te ouvir e te obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, liberta, Senhor, teu povo e abençoa cada um deles, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você sente-se livre, você pode dar um aplauso para Cristo. Em nome de Jesus.